palavra se tornou carne. The Word became flesh A palavra se tornou carne and dwelt among us. e habitou no nosso meio. Now Agora, the flesh a carne must become the Word. tem que se tornar a The palavra. Word A palavra became flesh se tornou carne and dwelt among us. e habitou entre In nós. the beginning was the Word, No início era a palavra, and the Word was God. e a palavra era The Deus, Word is God. e a palavra é Deus. And God sent His E Word. Deus enviou a sua Even palavra Even before He sent it in the flesh. antes mesmo de ser enviado na He carne. sent His Word. Ele enviou a sua And the palavra, Word e a palavra became flesh se tornou carne and dwelt among e habitou no nosso meio. us. Before Paul Antes de Paulo was the Word. era a palavra, Before you antes de você was the Word. era a palavra, Before anything antes de qualquer was coisa the Word. era a palavra. And God sent the E Word. Deus enviou a And the palavra, Word became e a flesh. palavra se tornou carne, And the Word dwelt among us. e a palavra habitou no nosso And meio. that Word E essa was palavra the Son of Man, era o filho do homem, the only Son of o God, único filho de Deus, Son of Man, filho do Son homem, of God, filho de Deus, the Messiah, o Messias. the Word A palavra became flesh se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre For nós. God sent the E Word, Deus enviou a palavra and before the creation of the world antes da criação do mundo. was the Word, Era a palavra. and He sent His Son. E Ele enviou o seu He filho. sent the Word, Ele enviou a and the palavra. Word became E a flesh palavra se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre nós. And now E agora God's Word a palavra de is Deus sent foi enviada into flesh, em carne that the flesh para que a carne may become possa se the tornar sons and daughters of filhos e God. filhas de Deus. This is Este é the New o Testament Novo of Testamento His do blood. seu sangue. God sent His Son Ele enviou o seu to filho destroy para destruir religion, religião, tradition, tradição and all those e things todas as coisas that became que se tornou in creation. em criação, But He sent mas Ele enviou His self a si mesmo in flesh, em carne birth. e ali nasceu como uma His criança. name shall be called E esse dia será chamado Emmanuel. Emanuel, e seu nome God será with chamado us. Emanuel, Right Deus now. conosco. Right here, Agora, God aqui, sends His Word, Deus enviou a sua palavra, sends His Son, enviou o seu filho, sends His presence. enviou a sua presença Cannot separate e nos separou one from another. uns dos outros. You cannot separate Você não pode the separar Son from the o Father, filho do Pai, the Father from the o Son, Pai do filho, the Word a palavra from His Son. do seu filho. And in the beginning was the No Word, começo era a and the palavra, Word was a God, palavra and era the Deus, Word is e a God, palavra é and the Deus, Word will always be e a palavra forever. sempre será, permanecerá wants to separate. eternamente. Man wants to separate. O homem se The separa, devil wants to separate. Satanás quer But separar, those mas aqueles who shall know Him, que o the conhecer, power of His o poder resurrection, da sua ressurreição, cannot separate. não irá se separar. Nothing Nada that God puts que together. Deus se ajunta It's not about não se refere us, it's about Him. nós, mas a Ele. It's not about man, Não é sobre o homem, it's about Him. é sobre Ele. And we thank you, E nós Father, agradecemos, Pai, that we're here que today nós estamos aqui hoje for you, por Ti, and you e o Senhor dwell among us habita no nosso because meio, you're here for us. porque o Senhor está aqui por nossa And the causa. two E também shall become one. dois se tornarão And um. we know E nós that sabemos there are many promises que há muitas yet promessas fulfilled. e ainda para There is cumprir more power há muito than poder we've ever que nós seen. nunca vimos antes. There is more glory Mais glória than we've ever que encountered. nós nunca encontramos ainda, Because you porque você, are here, Senhor, aqui and you e aqui em Ti will dwell among us. habita no nosso The meio. Word A palavra became se flesh tornou carne and
that is amazing. E isso é maravilhoso. It is amazing. Isso é maravilhoso. Father, we thank you Pai, nós agradecemos that your word que a sua palavra will become flesh se tornará today, God. carne hoje. Father, we understand Nós entendemos, Pai, that we want to be like you. que nós queremos ser como We Tu want és. to know you Queremos te conhecer and the power e o poder of your da Sua resurrection. ressurreição. We want to know you Queremos te conhecer in intimacy. de uma forma íntima. You said that many O Senhor disse que muitos Christ will come. muitos Cristos Before se you come levantarão. back, many Christ will come. O Senhor disse que muitos And Cristos will se levantariam deceive many. e iriam enganar a muitos. Will deceive many. Irão enganar a muitos. Oh, but those that know you Oh, mas aqueles que te conhecem will not hear. não irão ouvir. Depart from me. Aparta-te de mim. I never knew Eu you. nunca te conheci. You who work iniquity. Você que comete obras You who come in my name but do not know me. ruins. Você vem no meu nome, mas você não me conhece. You that go to a building but have no revelation of me. Você que vem num templo, mas não tem revelação sobre mim. You that have religion Você que tem religião, but don't understand the mas word. não entende a palavra. You do not want the consequences of sin, Você que não mediu as consequências do pecado, but do not know that you've been made clean through my word. mas que poderia se limpar através da minha palavra. Father, we thank you that the word Pai, te agradecemos porque a palavra became flesh se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre nós. And you are that word, you are that light, E o you Senhor are é essa palavra, o Senhor é essa luz. everything. O Senhor é tudo. And few there that will want to find it. E é aí que nós queremos te encontrar. The word is A narrow, palavra, ela é estreita. and broad is the way to destruction. E largo é o caminho para a destruição. Broad is the way to hell, Grande é o caminho, as portas são where many will grandes para o find inferno. that way. Mas muitos irão achar esse But caminho. narrow is the way. Mas estreito é o The caminho. word is the way. A palavra é o The caminho. word is the light to A our path palavra and feet. é lâmpada para os meus pés. Father, we don't care about popularity. Nós não importamos sobre popularidade. We care about your word. Nós importamos com a sua We palavra. don't care about numbers. Nós importamos com números. We care about your word. Nós importamos com a sua palavra. We don't care about what the world cares about. Não importamos daquilo que o mundo se preocupa. We just want to know you. Nós só queremos te conhecer. Even Paul said, Até mesmo Paulo disse: I choose to know nothing eu escolho a saber nada a não ser Cristo, but the word mas a and the palavra word crucified. e a palavra We crucificada. need to know the word. Precisamos conhecer a And you palavra. don't know the word. Aquele que não conhece a So they palavra, can hear a message. para que então eles possam But if ouvir the message a mensagem, mas a Is mensagem it the word é a palavra, that they're used to, para que or that they've been itched to want to hear? para que aqueles que querem ouvir They might be confused. ficarão confusos. But the word Quem não conhecer isso, will mas always testify a palavra sempre of the word testifica da and palavra manifest e manifesta these signs, esses and these sinais, signs e esses shall always sinais follow them that believe. vão seguir aqueles que creem. And who will follow the word? E quem vai seguir a palavra? The word will always follow the word. A palavra sempre vai And seguir the a palavra. word E a palavra became flesh se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre nós. Now the word Agora a palavra is in his body, in his está church, no in seu the ones corpo, that está na sua he has igreja, chosen. está naquele na qual ele escolheu. And many Christs E muitos Cristos will come. se virão, levantarão. And if anyone preach any other gospel, E se qualquer um pregar the qualquer Bible outro evangelho, says, a let Bíblia them diz be accursed. que seja amaldiçoado. There's only one word, Só existe uma palavra, there's only one Christ, só existe um and Cristo, there's only one way. só existe um caminho. And we want to find that way. E nós queremos achar este We caminho. want to stay in that way. Nós queremos estar nesse caminho. This is the way Este é o caminho to eternal life. para a vida eterna. This is the way Este é o caminho to salvation. para a salvação. He is salvation. Ele é salvação. The word is A salvation. palavra é salvação. Many people Muitas pessoas come to our ministry in vêm America. no nosso ministério na América. They come in Eles entram and they say, "Oh my God." e eles falam: oh The meu Deus, presence a in presença está aqui. It's the one guy came last week Semana passada veio uma pessoa and he e said, ele disse:
This reminds me Oh, isso me lembra of 1990 de uma igreja nos anos 90, in this church. na igreja que ele estava. And there was many miracles. E havia muitos milagres, There was revival. avivamento. And we kept asking him. E aí nós perguntamos. Before he said 1990, Antes dele falar We were nos like, anos wow. 90, nós falamos, and we're oh. like, where is this? E falou, aonde That's when he estava? said, oh, Aonde that foi was isso? back in 1990 Ah, something. isso foi lá em 90, anos 90, 1900 e alguma coisa. And then he said, yeah, it's not the same anymore. E ele falou, não é a mesma coisa mais. The children took over the church, As crianças tomaram conta da igreja and the presence left, e a presença deixou a igreja and they started doing other things. e eles começaram a fazer outras coisas. See, what people don't understand, Percebe que o que as There's pessoas a não price entendem é que existe um for the preço. oil, Existe um preço pelo There's a óleo. price Existe um preço for the presence, para ter a There's presença. a price Existe um for preço the power, para ter o poder. and it's called the word. E é chamado a We can't have palavra. other words. Você não pode ter outras palavras We então. can't have other gods. Você não pode ter outros We deuses. can't have other doctrines. Não podemos ter outras Even doutrinas. though Por quê? we might not be seeing right now the full manifestation Talvez of what God's gonna do. Hoje nós não conseguimos ver por completo a manifestação daquilo que Deus ainda vai fazer. We can't give over to the pressure of the devil Mas wanting us to quit. não podemos entregar a pressão na qual está sobre nós We para cannot que Satanás quer. compromise Satanás the quer nos fazer undoctrinated parar. word of God. Satanás quer nos fazer parar com pressão. We cannot compromise the Mas word não podemos to permitir fill seats com que a palavra venha a ser please alterada man. para agradar um homem or to be famous. ou para ser famoso. Because Por quê? what we want Porque o que nós queremos is to know Him, é conhecê-lo, to know His word, conhecer a palavra to dele, know His power. conhecer o poder dele. And there's only one person E só tem uma pessoa that doesn't want us, que não nos quer, or one entity, uma entidade. and that's the Antichrist E este spirit. é o espírito do The anticristo. Antichrist O spirit espírito do anticristo doesn't want you não quer você, to know Christ, não quer que você conheça Cristo, because it wants you porque eles querem que você to know the broad way, conhecem o caminho to find e os another caminhos way, do irmão, ou outros find caminhos, another doctrine, ou outras to doutrinas, make you God, para fazer de você o make próprio Deus, you para fazer de você the head of your temple. a cabeça do seu templo. There are many ways. Há muitos caminhos, There are many doctrines. há muitas doutrinas, There are many denominations. há muitas denominações, But there's one word mas só tem uma and palavra, only one spirit. só tem um Espírito. The Antichrist spirit O Espírito do Anticristo will even say irá there's dizer one God, que irá dizer que só tem um Deus, but he'll say it's you. mas ele vai falar que é você. But the Bible says Mas a Bíblia diz there are more than one God. que há muito mais do que um Deus. The Bible says there's only one true and living A God. Bíblia só fala que só tem um Deus verdadeiro e uma verdade. But the Bible says Mas there'll be many A Bíblia gods. diz que haverá muitos deuses. And the Antichrist spirit is another way, another God. E o Espírito do Anticristo é um outro Deus, outro caminho. And it said when Jesus comes, E a palavra fala que quando Jesus right vier, before he comes, antes dele vier, they antes will dele say, vir, eles dirão, and there will be many Christs will rise up. haverá muitos que se dirão Cristos, levantarão como Cristos. There will be many words Haverá muitas palavras rising up se levantando in flesh, em carne in the world. no mundo. But there's only one way Mas haverá apenas um that caminho our word comes back que a nossa palavra irá retornar in physical form. de uma forma física Jesus. de Jesus. But right now, Mas agora he will come ele virá through his church, através da sua igreja and he will dwell inside of us. e ele vai habitar no And meio the de nós e spirit dentro de nós. of Elijah will preach. E o espírito de Elias irá pregar. But there's only one thing Mas só tem uma coisa that's different. que é diferente. Those Aqueles that know him que conhecem a ele will begin to bear the fruits continuarão a dar frutos of him, dele, and they might not look e eles não parecerão and float in the air like he's going to come back, que ele virá ou que ele irá retornar, but they will begin to look like him. mas eles começarão a manifestar e aparecer com ele. And the only way that this happens E a única forma disso acontecer is to continue to look é para at continuar
parecendo-se como to Ele, be with Him, estar com to Ele, see Him in the Word, ver Ele na palavra, because He is the Word. porque Ele é a palavra, And the Word e a palavra became flesh se tornou carne and dwelt among e habitou us. entre And nós. then now Paul E- identifies E agora Paulo identifica that we too que nós também shall be seremos living epistles epístolas vivas, read by man. lidas pelos homens. We shall be Nós seremos what the world should read and hear. aquilo que o mundo deveria ler e ouvir. Many Christs shall come. Muitos cristos Many virão, doctrines shall muitas come. doutrinas se levantarão, Many ways shall come. muitos caminhos se But aparecerão, only He mas is the somente way. Ele é o And caminho. the only way to know Him E a única forma de is to know conhecê-lo His e Word. de conhecer a sua palavra. Many people know Muitas pessoas sabem a little bit, um pouquinho, but He's not a little bit. mas Ele não é um pouquinho. He's a whole bunch. Ele é por completo, Ele é He's completo. everything. Ele é tudo. He's everything. Ele é tudo. He is Ele é I am. eu sou. He is Ele é o I eu sou. Eu sou and I am e eu sou everything. tudo. He is Ele é I am eu sou and I am e eu sou everything. tudo. Aleluia. See, that's a little deep. That's a little, what is he saying? Percebe o que ele está dizendo? You got to know Him to understand Você Him. tem que conhecer Because if Ele, you don't know Him, conhecer Ele para you will not para understand entendê-lo. Him. Se você não conhecê-lo, He você is não irá I am. entendê-lo. Ele é o eu sou and you got to say He is I am e and você tem que dizer Ele é o eu I sou. am E eu sou I is everything. tudo. In the beginning was the Word, No and the começo era a Word palavra e a palavra was God. era Deus. And the Word is God. E a palavra é Deus. And the Word dwelt E a among palavra us. habitou entre nós. And He said, "These words I give E Ele you, diz: essas palavras que eu te dou they are spirits é espírito and they are life." e vida. And I'm going to raise up a generation. E eu irei levantar and uma I'm coming to show a new way. Uma geração que irá mostrar um novo caminho. And those that know me, E aqueles que me conhecem, they will do exploits. eles irão fazer. We want everything so fast. Nós queremos hoje tudo muito rápido. But what we do not know Mas o que nós não is sabemos God é is working in us que Deus está trabalhando em to nós do His good pleasure. para fazer a sua It is in vontade. His timing. E é no tempo dele. And those that know Him E aqueles que o conhecem will imitate Him. irá The imitá-lo. world is waiting for the O manifestation mundo of the aguarda sons pela of God. manifestação dos filhos e filhas. The world is O waiting mundo está for aguardando the Word to manifest. pela palavra The para se world is manifestar. waiting O mundo for está the esperando Word to manifest. pela manifestação For da the palavra, manifestation of the sons pela of God. manifestação dos filhos e In the filhas. beginning was the Word. No começo era a And the palavra, Word was e a God. palavra era And Deus, the Word is e a God. palavra é And Deus. God sent His E Word. Deus enviou a sua palavra, He sent His Son. Ele enviou o seu God filho, sent Word. Ele enviou a palavra, And the Word became flesh e a palavra se tornou carne and dwelt among e habitou us. entre nós. This message is called Essa mensagem é chamada the flesh. a carne. And we know that the Word became E flesh, nós sabemos que a palavra se tornou but carne, the Word did not move in the flesh. mas a palavra não moveu The na carne. Word always moved in the Spirit. A palavra sempre Even though move Jesus segundo o was in the Espírito. flesh, Sorry. even though Jesus was in the flesh, Mesmo Jesus estando na carne, He wasn't moved. ele não movia, He didn't submit, ele não submetia and He didn't walk in the flesh. e ele não andava na carne. The Word became flesh A and palavra dwelt among us. se tornou carne, habitou entre nós, My words are spirit. e a minha palavra ela And they are é life. espírito para nossas vidas. You are made clean by my word. E você é limpo Now pela minha those that palavra. walk in the Spirit will Agora not aqueles fulfill the lust of the que andam no flesh. espírito não satisfazem os desejos da carne. So the Spirit Então o espírito is life. é vida. We are spiritual beings. Nós somos seres And now that espirituais. we are born again, E agora que nós somos nascidos de novo, God is not just raising up Deus não está apenas levantando you to be a better person. você para ser uma pessoa He's melhor. raising up you to be the Ele Word. está levantando você para ser a palavra. And the Word and the world is waiting for the E a palavra na manifestation qual o mundo está esperando por essa of the manifestação sons of God, dos filhos e filhas of de the Word Deus. of God Porque da palavra de in Deus. fleshly form. Porque ela agora está formada em And carne. that's what we are doing today. E é o que nós estamos fazendo hoje. We always think, Nós sempre achamos, we always think sempre pensamos that the flesh que a carne, is gluttony, stealing, glutonaria, Lying. fornicação, mentir,
All roubar, those things that are so obvious. essas coisas que são But what óbvias. about Mas enquanto when there's buildings and denominations Quando- and people on TV há denominações e pessoas na TV that try to tell you que tentam te dizer that Jesus que Jesus is another Christ, é um outro Cristo, is another way, é um novo caminho, actually coming contrary to what he even spoke and said and did. e até mesmo vem com doutrinas contrárias àquilo que ele fez e àquilo que ele era. But I'm here to tell you Mas eu estou aqui para te dizer that he is not different than his word. que ele não é diferente do que ele está na palavra. The word A palavra became flesh se tornou carne and dwelt among e us. habitou entre nós. And he said, eat my E words ele and disse: drink my coma da minha carne e beba do meu sangue. What if he's saying, eat my O que ele word está dizendo é: coma da minha palavra and live my life? e viva a minha vida, Because life is in the blood. porque a vida está no sangue. And if E isto, se life is in the blood, a vida está no what if sangue, he's saying, drink my e life? ele está falando então: Drink this beba cup. a minha vida, beba desse copo, dessa taça. Live my life. Então, viva a minha vida. Peter, Pedro, is this not my cup? não é o copo que eu Is devo this not tomar? my way? Não é o caminho que eu tenho que Is this traçar? not the will of my Não é Father? essa a vontade do meu Pai? Shall I not drink it? Não devo beber esse And cálice? he said, and he lifted up the cup, and he said, E ele this is the New Testament levantou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo of Testamento, my blood, of my life. do meu sangue, da minha vida. And all who drink it E ali todos bebiam. shall have part with E me. todos que beberem And you fará shall parte also comigo. Drink with me again E você também beberá comigo in novamente eternity. na eternidade. The word is so deep, and so Então, much revelation can A just palavra flow. ela é tão profunda e a revelação ela But what would ela the vem. Antichrist spirit want you to do? Mas o que o Espírito do Anticristo quer que você faça Preach something contrary to what é Jesus said. pregar algo contrário daquilo que Jesus já ensinou ou disse. Drink another cup. Beba de outro copo. Drink your own cup. Beba o seu próprio copo. Drink the cup of abominations. Beba o copo de Drink abominações. the cup of fornication. Beba o copo de fornicação. Drink the cups of other things of this world. Beba o copo de outras coisas deste mundo. But even Paul said you cannot drink from the cup of the Lord and the cup of devils. Mas o próprio Paulo disse que você não pode beber do copo do Senhor So we're not e beber preaching do copo de Satanás. Some crazy thing. Então há coisas aí We're actually loucas preaching the word sendo pregadas, and letting God do the change because man cannot do nothing. porque a palavra tem que ser pregada e permitir com que Deus venha fazer as coisas, porque o homem não pode fazer nada. But Jesus is the word. Mas Jesus é and a the word palavra, became e flesh. a palavra se tornou and if carne, Jesus is the e word. Jesus é a And the palavra, word's changing us. e a palavra está nos mudando, Jesus is going to be the one changing porque us. Jesus é o único que será So aquele we're que not estará talking nos about transformando. religion today. Não estou falando hoje sobre religião, I'm not talking about abstinence today. não estou falando de abstinência I'm hoje, talking about transformation, eu estou falando de transformação, imitation, de imitação and glory, e glória, revelation revelação about who and what de quem, and what God's plans are for us. quais os planos que Deus tem para nós. But see, one thing we have to be Mas percebe uma coisa que nós temos que ser and understand e is entender é: the word has a palavra. deeper meaning and a looks palavra like something more. tem um significado mais profundo. What about E quanto if you're always seeking affirmation se vocês estiverem buscando afirmações or needing to be seen? ou uma necessidade para ser vista, There were so many times de muitas vezes Jesus, did not want anybody to know who he was. ele não queria que as pessoas conhecessem quem ele era. The Bible speaks of all this. A Bíblia fala sobre essas coisas. Jesus, became of no reputation. ele não tinha reputação. It even says, E a palavra ainda diz, even to the point até mesmo no ponto that we de know que nós conhecemos, that que Jesus, Jesus, for 3.5 years, por 3 anos e meio, was talked about all around, aonde ele falava, os lugares que ele ia, to the point that the whole religious system wanted to kill him, chegava no ponto que todo o sistema religioso queria matá-lo. and they had to hire a man, in Jesus' fellowship, E eles tinham um homem de nível alto que queria um relacionamento com the Jesus. chief rulers of the synagogue O sumo sacerdote had to da sinagoga hire Judas
que estava no nível elevado do judaísmo, to point him out para apontá-lo after 3.5 years of ministry in the depois de city. 3 anos e meio no ministério. And of course, we don't have TVs. E claro que não tínhamos TV, And of course, they didn't have cell phones claro que eles não tinham telefones, And cameras, celulares, where they could put his câmeras, picture everywhere. onde poderia colocar a sua But if imagem he em todos wanted os to be lugares. seen, Mas se ele quisesse If ser he wanted visto, to be known like se ele that in the quisesse flesh, ser conhecido daquela forma na carne, they sure would have known him. eles o conheceriam. But isn't it funny Mas that they didn't even recognize him eles nem o reconheciam, because he wasn't wearing different clothes than everybody else? porque ele não, he wasn't, sorry. He wasn't wearing different clothes than anyone Ele não else. estava vestindo roupa diferenciada das pessoas. He didn't try to have a bigger title than Ele everybody não tentava else. ter um título maior do que as outras pessoas. He didn't try to stand out. Ele não tentava se He posicionar. actually tried to blend in Muito pelo contrário, ele tentava se esconder às vezes. because he didn't want his flesh to be what should be glorified, Porque ele não queria que a sua carne fosse glorificada, but he wanted his Father to be mas ele glorified queria que o seu Pai through fosse the glorificado words that came out of him, através das palavras que saíam through the dele, miracles that were demonstrated through através dos him. milagres que eram manifestados por And see, intermédio dele. that's the difference in Christianity Aqui, today. percebe que a diferença do And cristianismo TV hoje ministry e os today. ministérios da televisão Many are hoje, being deceived by many people on TV muitas pessoas sendo enganadas por ministérios da and televisão many buildings. e muitos prédios, Because I'm going to get hungry. I'm going to become a slave if I have to do all these things to become something. porque eu passaria fome se eu tivesse que fazer todas essas coisas para ter o resultado que eles têm. But the only thing that will make me become like Christ Mas is a Christ única and His Word and forma- nothing else. A única forma que eu tenho para me tornar como Cristo é ter Cristo e somente nenhuma outra coisa. What about the sin of desiring for attention? E quanto ao pecado de desejar atenção What about desiring for people to know me, e o desejo das pessoas me conhecerem, to be popular, de ser popular, to have a lot of likes and followers de on ter muitos social media? seguidores, muitos likes na rede social? What about to be the best motivational person? E quanto a ser um motivacionador? See, we've been deceived because Percebe? the Antichrist spirit Nós temos sido enganados porque o espírito do anticristo is becoming the compass and the thermostat of what is normal tem chegado num ponto daquilo que é normal. in religiosity. E na Oh, religiosidade, but I got news for you. eu tenho que fazer isso, eu The tenho Word notícias para became você. flesh and dwelt among Eu tenho us. notícia para você, a carne So I don't a care palavra what se anybody tornou carne e says. habitou entre nós. Não importa o que as pessoas dizem. I have to go back to the Eu Word. tenho que voltar para a palavra. I want to know Him. Eu preciso I don't conhecê-lo. want to be deceived by other Christ, by other men, Eu by não other quero ser doctrines. enganado por outros deuses, por outros cristos, por outros homens. I have to know Eu Him. preciso conhecê-lo. And when I know E uma somebody, vez que eu conheço alguém, I become more like eu them, começo a me tornar como ele, because the two shall become porque os one. dois se tornarão uma só And the carne. closer you know E the quanto mais Word, você conhece a the palavra, closer the Word will mais become perto you, você se torna da palavra, and you will not be e a deceived. palavra está mais próxima de você, você não será enganado. Don't let the devil tell you Não permita Satanás te dizer that God's favor que o favor de Deus is numbers, são números, is popularity, é ser is popular, having the biggest this, that, and the é ter o third. maior isso ou aquilo. No, God's favor Não, o favor de is Deus His presence, é a presença dele, is His peace, é a sua paz. not the peace Não a paz that comes from around que us, vem do nosso redor, where nobody persecutes us, que ninguém nos where persegue, nobody tries to tell us we're que crazy, ninguém tenta falar que where nós somos nobody loucos. tries to tell. How many people said, E algumas Jesus, pessoas tentam dizer you've been contra preaching for nós: 2 years. Oh, Jesus, você tem pregado por 2 anos. Where's all the churches? Aonde estão as igrejas? Where's all the followers? Onde estão os Oh, he seguidores? started to get those. Ele começa He says, I don't want you to follow me ele começa a trazer aqueles because e fala: I can bless you. eu não quero aqueles que me I don't want you sigam. to follow me Eu não quero que você me because I siga can feed you. porque eu posso te I abençoar. don't want you to Eu follow não quero que você me siga
porque eu because posso te what I can alimentar, give you. ou pelo aquilo que eu posso I te don't want dar. you to follow Eu não me quero que você me siga because of the miracles. por causa dos milagres. And all of a sudden he began to preach E de repente ele começa a pregar about denying sobre yourself negar a si mesmo and picking up your e cross pegar a sua cruz and becoming the word e se tornar a and palavra drinking that blood which beber is living his desse life. sangue que é viver a sua própria vida. And then they said, Então eles disseram, who can do such a thing? quem pode conseguir guardar essas coisas? So they began to become antichrist. Então começaram a se tornar The anticristos. church that he began to start in the wilderness A igreja que ele começou a construir no started to deserto go back. começou a retornar. Everybody loves Jesus Se todas as pessoas amassem a Jesus, till it comes to obeying the word. iriam obedecer a palavra. See, we have that right now. Percebe? Nós temos isso Oh agora. my God, the love here is so Oh, amazing. Deus, People o come. amor aqui é muito grande quando a gente chega. And people came last week to As pessoas visitors and other people. Vieram visitantes na semana passada And na they're igreja like, they start to cry e when they começaram walk in the room. a chorar quando entraram na igreja. And then they come E eles to disseram, the prayer meetings. vieram na oração, Oh, but then the word gets preached. mas quando a palavra é pregada, And eventually they fall away. eles saem. Why do they fall away? Por que eles saem? Because they're becoming antichrist. Porque eles se tornaram anticristos. Because they don't understand. Porque eles não You entendem cannot separate que você não pode the separar a presence presença with the word. com a palavra. These two go together. Esses dois andam And that's juntos. why E é por isso que we have churches all around, Nós but people temos walk in and they say, muitas igrejas ao oh, but I redor, want the presence. mas as pessoas falam que era a presença. But you cannot Mas compromise você não pode the comprometer word a palavra or even talents. ou talentos. God will not even give his presence to the most talented minister. Deus não dará a sua presença para os maiores talentosos, He would músicos love talentosos. to get the most talented and gifted Ele amará, ministers of music. muitos amariam ter essa presença, But os grandes músicos, Only to back him, mas somente aqueles que Not vão popularity, respaldar a Ele, not to be great, não para ser grande ou para ser but popular, to preach the greatest messages of all. mas pregar And those are the ones that came out of Jesus' a mouth. maior das mensagens. Mas as palavras que So what saíram da boca about de the Jesus. sin that the church doesn't preach and teach about, but actually Mas preaches and teaches? e o pecado que a igreja não prega a respeito ou não ensina a respeito dele? I don't speak Portuguese, but I'm sure and know that the same Eu spirits are in não this falo country. português, mas eu sei que tem o mesmo espírito nesse país. In America, motivation. Na América chamamos de motivação. We don't need to be motivated. Não precisamos ser We need motivadores. the word. Precisamos da palavra. We don't need to be affirmed. Não precisamos Let de the word afirmação, affirm us. mas que a própria palavra venha Let our nos afirmar. affirmation come from God's voice. Que a confirmação possa vir da voz de Deus. This is my son whom I'm well pleased. Este é o meu filho no qual eu tenho prazer. When we began Quando nós to começamos know him, a conhecê-lo, we began to hear him clearer. começamos a ouvi-lo de forma clara. It's not a coincidence that the Bible Não é says coincidência que a Bíblia fala these two things come in sequence. que essas duas coisas vêm em sequências. The lust of the flesh A paixão, a luxúria da carne and the pride of life. e o orgulho da vida. In 1 John 2, Em 1 João 2, 15 through 19, do 15 ao 19. love not the world. Não ameis o mundo. See, I want to preach the word even more and more because I want more of his presence. Então eu vou pregar mais a palavra porque eu And quero when- mais a presença dele. And I want to see blind eyes open, E eu quero ver olhos cegos deaf sendo ears abertos. open. Quero que ouvidos sejam abertos. These signs shall follow them that E believe. esses sinais seguirão aqueles que creem. Believe my word. Creem na minha These palavra. signs shall follow the word of God. E sinais irão seguir a palavra de Deus. Cast out demons. Expulse os demônios. Cast out lies. Expulse mentiras. Cast out infirmity. Expulse God's enfermidades. going to do it. O que Deus vai There's fazer so é, many things that have been promised tem in the word of tantas God coisas que foram prometidas na palavra de that Deus we haven't seen yet in this que generation. nós ainda não vimos There's so acontecer many nessa geração. things promised to us Tem personally tantas coisas que foram prometidas para nós that we pessoalmente haven't seen. que nós nem vimos ainda. See, when all those things start happening, Percebe essas coisas que estão acontecendo? many people will come, Muitas pessoas virão, just like they became
began when Jesus' name began to go across because they wanted to see the miracles. Porque quando o nome de Jesus começou a circular, eles vinham para ver os milagres. But seeing the miracles Mas vendo os milagres and hearing, e ouvindo, well done, good and faithful servant. seja bem-vindo, servo bom e You fiel. can see the miracles, Você pode ver o milagre but you can say, I never knew. E ainda Here, I assim- never knew you. e ainda assim ouvir ele dizendo, eu nunca te conheci. In the beginning was the No Word, começo era a palavra, and the Word was e a God, palavra era Deus, and the Word is e a God, palavra é Deus, and the Word e a dwelt palavra among us, habitou entre nós, and the Word was Christ. e a palavra é Cristo. And the Word says E a palavra diz that many Christ shall que come muitos Cristos and shall levantarão deceive e many, irão enganar a muitos. and you shall know them E eles saberão, conhecerão by pelo quê? by my fruits, Pelos frutos, by my presence, pela presença, by my backing, pelo by meu my respaldo, authority, pela minha autoridade, by the amount of demons that starts to come against pelo you. número de demônios que irão se levantar. Nobody had more resistance than love himself. Ninguém teve mais existência do que o próprio amor. Imagine how much Peter was being attacked by the enemy, Imagina o quanto que Pedro foi atacado pelo inimigo, even when Jesus was taken from him for a short time. até mesmo quando Jesus foi levado por um pouco tempo. He wasn't only blessed, Ele não foi apenas abençoado, he wasn't only persecuted. ele foi perseguido. The enemy O inimigo began to play with his mind começou a brincar na sua and mente make him even think e fazê-lo achar that he's been wasting his time. que ele perdeu o tempo dele. Don't let Não permita the que Antichrist que o anticristo, spirit lead you, o espírito do anticristo guie você, but be led by the word. mas seja guiado pela palavra. By my fruits Pelos meus frutos they shall know. eles conhecerão. There are many preachers, Haverá muitos pregadores. and I see them. Tem muitos pregadores, And eu there vejo are- eles. Many are being taken out E muitos estão afastando-se. by the devil, Estão sendo levados pelo diabo. and I've seen it firsthand. E eu tenho visto isso, eu mesmo, testificado. Because it's another gospel. Porque é um outro evangelho. But we have to know Mas nós temos que conhecer. this word Essa palavra is not a different word for now. não é uma palavra diferente para os dias de hoje. The word became flesh and dwelt among us. Ela se tornou carne e habitou entre nós. Love not the world. Não ame o mundo. For all that is in the world, Porque tudo que há no mundo, the lust of the flesh. o amor, o orgulho dos olhos, So- concupiscência dos olhos. So what does that tell you? Então o que isso quer The dizer? kingdom doesn't have the lust of the flesh. O reino não tem concupiscência dos olhos. The lust of the eyes. A concupiscência da carne e concupiscência dos The olhos. kingdom of God doesn't have the lust of the eyes. O reino de Deus não tem concupiscência da carne e dos olhos. And the pride of life. E o orgulho da vida. The kingdom of God doesn't have the pride of Não há life. orgulho da vida no reino de Deus. The kingdom of God has O reino de Deus tem blessings, bênção, has increase, tem crescimento, has abundance, tem abundância, but it doesn't have the pride of life. mas não tem o orgulho da It doesn't vida. have the lust of it. Não tem It doesn't a have the spirit of concupiscência. covetousness with it. Não tem o espírito que vem com ele. And he says, if you have these things, E ele fala, se você tem essas coisas, the love of the Father is not in you. o This is amor very do strong. Pai não está em você. É muito forte isso. And if the love of the Father is not in E se you, o amor do Pai não está em você, that means the word is not in you. isso significa que a palavra não está em Because you você. cannot separate Porque você não pode the separar word a palavra and love. e o amor. Because this, Porque isto, he says, ele disse, God is love. Deus é amor, And those that love God, e aqueles que o amam, and those that have God in them, e aqueles que têm Deus neles, have love in them. têm amor neles, é Don't achado amor tell neles. me Então não me fala That you love God que você ama Deus and you don't love the word. e você não ama a palavra. Because you're an antichrist. Porque você então é um Because you anticristo. cannot separate Porque você não pode the separar word a palavra and e God. Deus. Because in the beginning Porque no começo was the word, era a palavra and the e a word palavra is and was God.
era e é Deus. Read John 1. Leia João 1. So don't tell me Então não me fale that this word we preach is not love, que essa palavra que nós pregamos não é amor. because that's an antichrist Porque spirit. então você tem um espírito do anticristo. He says this. Ele disse assim: The world passes away, e o mundo passa, and the lust of it. e a concupiscência dele. See, so we can't mix. Então não podemos I misturar. can't give you lust Não posso te dar and luxúria Christ every Sunday. e Cristo todos os dias, And domingos. see, that's how you become big. É aí onde você That's how se you become incha. famous. É onde você se torna It's famoso. mixing the Quando word você of começa God, a misturar a palavra de Deus, Preaching to the flesh pregando para a carne and to the spirit. e para o espírito. But in the kingdom Mas of no God, reino de Deus, these are contrary esses to one dois são another. contrários um para com o outro. And they will come to you E eles virão a ti and they will say, how can God be like this? e eles vão falar: mas como Deus pode ser You gotta assim? say, I don't know, but the word cannot be separated Eu não sei, from him. mas a palavra não pode ser separada So dele. don't tell me about a different Jesus Então não me fale de um Jesus diferente, than the one that I heard preaching do- to me. porque aquele que eu ouvi sendo pregado a mim. I don't care about your opinion. Não importa a sua I opinião. know Eu sei that his word que a palavra dele is true. é verdade, and é every verdadeira. man's word, E a palavra if dele, it's contrary to the word, se for contrário à palavra, is a lie. é mentira. So that makes you Então isso faz de você a liar, um mentiroso. and I'm not going to call E eu não vou chamar Jesus a liar. de Jesus de um mentiroso. You can call me a liar, Você pode me chamar de but mentiroso, you're calling him a liar mas então você está chamando if ele de we're mentiroso preaching Christ. por pregar Jesus. Many Christ shall come. Muitos Cristos se That means levantarão many words shall come. e muitas essas palavras se levantarão. In the beginning was the No Word, começo era a palavra and the Word e a palavra became flesh, se tornou carne and the Word was Christ. e a palavra era Cristo. It's very simple, but Muito simples, the mas Antichrist spirit will make it unattainable. o espírito do anticristo vai confundir essas coisas. And he says this, little children, it is the last time. E ele fala: filhinhos, é a última hora. And as you heard, many Antichrists E shall como come. vós ouvistes que o anticristo há de vir. Well, we know that Christ is the Word. E muitos anticristos, mas nós sabemos que Cristo é a palavra. Many Muitos anti-Word of God anti shall come. a palavra de Deus virão, se levantarão. And when more and more of that E happens, quanto mais isso acontecer, no, it is the last time even more. aí você percebe que de fato estamos mais próximos dos últimos They dias. went out from us. Eles estão saindo de nós. They have a title of Christian Eles têm um título de or cristãos, some denomination, como algumas denominações, but they're preaching something else. mas eles estão pregando outra coisa. They Eles were not of us. não são de nós. For if they had been of us, Porque se eles fossem de nós, they would no doubt be continuing in us sem or with dúvida us. teriam continuado conosco. In other words, they would be continuing in the Word. Em outras palavras, eles continuariam na palavra, But they left the Word mas eles saíram da palavra, and mudar a palavra, or used the word ou deceitfully usar a or for palavra their own intentions para a sua própria or intenção, for their own gain para o seu próprio or ganho, for manipulation ou para or manipular, for money ou por dinheiro, or for ou control. para controlar. That's Jezebel. Isso é espírito de Jezabel. And a spirit of Jezebel E o espírito de is Jezabel the spirit of the Antichrist. é o espírito do anticristo. Because Jezebel Porque Jezabel and the spirit of flesh era o espírito and the que spirit of the habitava world na carne, que habitava no mundo. teach my people. E o Senhor I fala, have this against ensina, o Senhor fala para a sua you. You've igreja: left the word você deixou a palavra and you're letting this woman e você está permitindo essa who mulher calls herself Jezebel, que é chamada de Jezabel, but this is a spirit, mas isso é um espírito. because now Porque agora we know nós that sabemos the spirit of que o Jezebel espírito de Jezabel always comes against God's sempre prophets, levanta contra os and profetas de God's Deus. prophets E os profetas de are the Deus ones são aqueles that carry His word que sempre carregam and sua palavra release it e libera to a generation. para uma geração. Now we know Agora nós that sabemos God que Deus, is raising up kings Ele and está priests, levantando reis e príncipes and He's raising up the
anointed está ones, levantando ungidos, sons and daughters filhos that will e filhos prophesy, que irão that profetizar, will proclaim que irão proclamar the true word of God. a palavra verdadeira de That Deus. we do not live Para que by assim bread alone. nós não vivemos de pão somente, We don't live by the fleshly desire. não vivemos pelos desejos da We carne, live mas nós vivemos by the word of God. pela palavra de Deus. So, Então, to seduce para seduzir my people o meu povo, to eat things para sacrificed comer to other gods. comida sacrificada para What outros about other deuses, gods e quanto outros that deuses we've made normal now? que se parece um That normal, if the veil was torn, que mesmo o véu sendo rasgado, anything that's anti-word qualquer coisa que é contra a palavra, ante a palavra, is anti-Christ. é agora denominada ante a Now palavra, we know. anticristo. E nós sabemos agora That we must use the word. que nós temos que usar a palavra. The word is a sword that separates A palavra é a espada que separa flesh and spirit. carne e So espírito. the only way to be able to walk Então a única forma de conseguir andar is to be listening é de estar ouvindo and to be knowing e de estar the conhecendo word. a palavra. Intimacy with the word Intimidade com a is palavra intimacy with é Christ. intimidade com And as Cristo. we're intimate with the E uma vez word, que somos íntimos com a and that palavra means obey it, hear it, listen and follow, e obedecendo, ouvindo e and seguindo, hold tight to it, tudo e estiver totalmente amarrado a isso, His presence will manifest. a presença dele irá See, manifestar. that's the problem. Percebe? Isso é um problema. Everybody wants the presence. Muitos ou todos querem a That's why we presença. want to worship in the presence. Quando nós queremos, por isso que quando adoramos a presença, The moment the music stops, the presence does too. quando a música para, a presença para também. But God wants us Mas Deus quer que nós to be in His presence chegamos na presença dele, everywhere, todo lugar, not just in a place, não apenas em um lugar, but in your life, in mas your home, na in sua your vida, em workplace. sua casa, no seu trabalho. And that comes through the Word. E isso vem através da palavra. Because in the beginning was the Porque no Word, começo era a palavra. and God's presence was with Him. E a palavra de Deus, a presença de To Deus have era the com word ele. Para ter a Is to palavra have the é manifestation of ter it. a manifestação dele. And these signs E esses will sinais follow them seguirão aqueles that believe que my creem word. em minha palavra. So again, Então, mais uma vez, what about? e quanto? What about affirmation? E quanto à afirmação What about the sin of needing to be seen? e o desejo de ser visto, Desire for attention. desejo por atenção. Even when we turn it around, as Jesus wanted to be a servant of all. Nós vemos que Jesus a todo tempo, mesmo a todo lugar que ele ia, ele queria ser o servo de todos. See, Percebe? giving this and giving that, Dando isso, dando aquilo, that was not good just as much não era o suficiente. as it was straight the lust of the flesh. Uma vez que estavam entregues à So when we consciência da give- carne. in other words, when we give in Em outras palavras, quando nós damos, to the flesh, quando alimentamos a that carne, the world says, o que o mundo diz, hey, you're not anything ei, você não é nada. unless you're promoted, A menos que Or you você have a seja title. promovido, que você tenha or um you have a título, lot of views, ou que você tenha or muitas everybody likes you, or you're likes, popular, ou que todos gostam de você, ou que Or- você seja popular, or everybody thinks well of you. ou que todos pensam bem de você. Don't you know, Você não Jesus sabe said, que Jesus disse? woe to you Ai de when você, everyone speaks well of quando as you. pessoas falarem bem de So você. did they Então eles to the false prophets. fizeram isso com See, os if profetas. we don't really understand what we're supposed to be going through in Se this nós não world, entendemos o que nós deveríamos estar passando neste we'll be mundo, deceived that we're doing something wrong nós vamos ser enganados e achar que estamos fazendo algo errado, when it's everything right. quando as coisas estão certas. Because the word Porque a palavra, brings conflict, ela traz conflito, brings decision, ela traz decisão and brings e ela traz sacrifice. sacrifício. The word A palavra became flesh, se tornou carne and the word is here today. e ela está aqui hoje. So what about Então, enquanto when all we hear is about quando nós ouvimos a respeito being great, de ser grande, being famous, de ser famoso, being the most anointed preacher, de ser o pregador mais ungido, being this and being that, de ser isso ou aquilo, when Jesus quando Jesus said he made himself of no reputation. disse que ele não teve reputação em si mesmo.
See, we have to use Percebe? Nós temos que usar the world a palavra to bring the word. para trazer, And if that's usar o mundo para trazer a palavra. what Mas isso people do era. not understand, As pessoas não entendem. it says in the last days many will fall away A palavra fala que nos últimos dias From what? muitos serão enganados. from the word. Enganados do quê? Many will fall Da away. palavra. Muitos irão ser enganados. See, we're talking about a great revival, but many are falling away. Nós estamos falando de avivamento, mas muitos don't even estão understand. desviando. What's going on right now? Não estamos entendendo o que está acontecendo agora. Many leaders in the world are going to be turning over to this antichrist Muitos spirit. líderes hoje na igreja irão se dobrar a esse espírito de anticristo que habita hoje no mundo. And what we used to think was wrong is E o going to start becoming right. E aquilo que nós achávamos que era errado vai começar a aparecer-se como correto, It's still wrong. mas ainda está errado. Lies are going to be turned into truth. Mentiras se tornarão em verdades, But they're still lies. mas ainda continuarão sendo mentiras. You're going to be told you're a hater, Você vai dizer, vai ser, eles vão falar que but você, you're still a lover. vão falar que você é Don't alguém let ruim, mas você é alguém amável. The antichrist Não permita spirit que o espírito do anticristo deceive you too. engane você também. Stand on the word. Se posicione na Walk palavra, on the water. ande nas águas let e permita This mind be in you essa mente estar em that você, was also in Christ que Jesus. também estava em Cristo Jesus. Let this Permita be isto what you need to look like. ser aquilo que você precisa parecer-se com. And Jesus never, E Jesus nunca, ever wanted to be served, queria ser servido, but came mas Caim, to be a servant and minister of all. mas de ser servo de todos. But if we want also Mas se nós queremos também everyone to see us washing feet, que as pessoas, we also have the spirit of the world. se nós também queremos ver as pessoas nos To vendo see lavando you os pés, giving this nós and também that. temos o espírito do mundo. To see us doing this, giving this, De ver, se a gente quer que as pessoas nos veem fazendo isso, fazendo aquilo, he also used the pride of life. então isso também entra o orgulho da vida. Ele também Ashamed to usa be isso. seen because you don't have what someone else might have. Ah, você não tem aquilo que o outro Or if tem. you have something more than anyone else has, Ou se você tem algo mais do que qualquer um, it's like you get a new car como você tem um carro novo and you park it in front e você estaciona na frente of everybody. de todos. But when you had a really bad car, Mas quando você tem um carro ruim, you parked far away. você estaciona bem distante. Pride of life. Orgulho da vida. Because it's not what we have, Porque isso it's não, not what we wear, não depara do que nós unless, temos ou que nós yes, if vestimos. it's Christ. Sim, nós temos But if Cristo. it's anything else, Mas se é Cristo, sim. then Mas all it is the pride of life. se é qualquer outra coisa, é o orgulho da vida. And if that's still in you, God doesn't want to give you even anymore. E se isso está em você, Deus não vai te dar mais. Imagine the temptation Imagina a tentação Jesus had Jesus teve when he knew quando ele sabia who he was, quem ele era, where he was from, da onde ele era and what he had, e o que ele tinha, and walked e andava as someone como alguém with no reputation. sem reputação. The sacrifices, Os sacrifícios, the battles he had to. as batalhas que ele tinha que enfrentar. Oh, I just want to say this, but couldn't say it. Oh, eu queria dizer isso, mas não pude I'll dizer. just turn this bread, these stones into bread, and Ah. I'll show you, devil. Transforme essa pedra. Vou transformar essa pedra em pão e vou te mostrar, Satanás. It's the intentions of the heart. A intenção do To let coração. everyone know what he was giving. Para entender o que ele havia recebido. He gave his life for ransom. Ele deu a sua vida He made como himself expiação. of no reputation. Ele fez de si mesmo alguém de sem reputação. Philippians 2:1-7. Filipenses 2, de 1 a 7. If there be any consolation in Christ, Se há um consolo em any Cristo, comfort of love, qualquer conforto if em there be amor, any fellowship in the se há presence of God, in the Spirit qualquer of God, comunhão no Espírito, in the bowels of mercy, se alguns afetos e misericórdias fulfill you my joy.
completai a minha alegria, that you all be like-minded, para que sejais de semelhante pensamento, that you all be under the same word, que possam estar debaixo da mesma palavra, having the same love, tendo o mesmo amor, being of one accord, sendo em um in acordo, one mind. em uma mente, Let nothing que nada be done que nada possa ser feito through strife através de esforços humanos or vain glory. ou para vanglória. What is vain? O que é vã It's vanity. é de ser. Can you help me? Vanity? Vain is vanity. Vaidade. Vanglória Let vem de nothing be vaidade. done through vanity. Que nada possa ser feito de vaidade. And we know that God speaks that all through the book. E nós sabemos que Deus fala tudo isso através da palavra. But if you turn on the TV, Mas se você ligar a televisão, all you see is vanity tudo que você vê é vaidade. and scripture. Nas escrituras, Making you think God wants you to look like something else than fazendo que você venha parecer-se com alguma coisa diferente do que ele diz na palavra. what the word Mas deixa que a palavra, see. veja, In the beginning was the word, na palavra, And the no word no was início era God. a palavra era Deus. and the word E a palavra said, diz, let us. permita-nos. He was talking to somebody. Ele estava falando com alguém, Was he talking to himself? ou estava falando consigo mesmo? Ele, You cannot separate the você não word. pode separar a You palavra. cannot separate the Holy Você não Spirit. pode separar o Espírito And Santo. you cannot separate. Você não pode separar. But he said, Mas ele disse, let us façamos o homem in segundo our image a nossa imagem, to look like the word, para parecer-se com a palavra, to look like para the parecer-se Holy Spirit. com o Espírito Santo. Who is holy? Quem é santo? He said, Ele disse. and then he did. Então ele fez. And Adam looked just like him. E Adão parecia com ele mesmo. He sounded just like him. Ele soava como ele. And he was just like him. E ele era exatamente The como ele spitting era. image of him. Feito a imagem And then dele. came the serpent. E aí veio a serpente. And then came E aí veio the lie. a mentira. And then came Então veio the image a imagem of the world. a imagem do mundo. Then came Então veio, one bite is all it took. sorry, One bite is all it took um mesmo of deles the fruit. comeu do And fruto all of a sudden, e de repente the image, a imagem, the word, a palavra died. morreu. The authority A autoridade died. morreu. And Adam no longer was naming E Adão anything. já não era mais nomeado. He was no longer Ele já não era mais seeing visto as the Father, the Son, and the Holy Spirit como Pai, saw. Filho e Espírito Santo o via. He Ele now saw agora era visto good, como mal, evil, como bom, mal and e shame. vergonha. And he E was now agora ele estava a son como filho, of lies. filhos da mentira. One bite. Uma mordida. Now Agora it only takes só leva one word, uma palavra, one flesh, uma carne, one spirit espírito to now para agora begin to live começar a viver, and begin to look começar a parecer-se like God again. como Deus So he novamente. said, let us Então ele disse: permita, make man in his image. façamos um homem à sua imagem. And there he was, E então era Adam. Adão. And then he put him to sleep. Então ele colocou para And he dormir. took E ele tirou de Adão, da sua costela. And the two shall become E one. os dois se tornarão uma só And carne. right now, E agora he took his son ele toma o seu filho, out te and sent him envia o seu filho into the same place he sent Adam. para o mesmo lugar na qual ele enviou Adão. And he said, E ele disse: I'm going to find my bride. eu vou achar a minha noiva. He took the word again Ele tirou a palavra novamente, Out. tirou and he sent it in his son. e enviou através do seu filho. And his son did not sin. E o seu filho não pecou. And he said, I'm going to find my bride. E agora ele disse: eu acharei a minha Because I noiva. said,
Porque eu I'm disse, going to make man in my image. eu farei um homem à minha And the imagem. devil Mas is Satanás not going to steal. não vai roubar. I had a plan. Eu tenho um plano And I'm going to fulfill e eu it. vou cumpri-lo. And that plan E esse plano is not just in the garden, não é apenas no jardim, but in the world. mas no mundo. And I'm going to fulfill my plan E eu vou cumprir o meu plano in earthly vessels. em vasos de And barro. he sent his son. E ele enviou o seu And filho. his son E o seu filho became se tornou flesh carne and dwelt among e us, habitou entre nós, that we might para que nós se tornássemos, know him. para que nós o And conhecêssemos. to know him E conhecê-lo is to know the word. significa conhecer a palavra. Mary Maria knew conheceu, not Joseph, não conheceu José, but mas Mary a Maria birthed Christ. deu luz a Cristo. And now E agora, all these tudo isso that know him que conhece a shall Ele be intimate será íntimo with him. com Ele. This person knows this one. Essa pessoa conhece aquele, That means they have become one. significa que eles se tornaram um. And now we are to become one once again. E agora nós iremos nos tornar um novamente. Let nothing be done through vainglory, Que nada possa ser feito por lowliness of vanglória, mind, por vaidade. esteem Porque- each esteem better than themselves. Que homens que tentam se achar melhor do que outros. Look not every man on his own things, Que um homem não possa olhar para suas próprias coisas, but every man also on the things of others. mas que considere os outros melhores do And que... let this mind, E que essa mente let this word, permita que essa palavra, let these thoughts permita que esses pensamentos be in you that were also in Christ Jesus. esteja em você, assim como esteve em Cristo Jesus. Who being the form of God, Que sendo a imagem de Deus, the Word, a palavra, in the beginning was the Word, and the no Word começo era a was palavra, e a God. palavra era Deus, So we can say God então nós podemos dizer Deus came, veio and now God's in us. e agora Deus habita em nós. God came, Deus veio, not who being the form of God thought it not robbery to be equal estando a forma de Deus semelhante a Deus, não se achou ser semelhante a Ele. with God, Com Deus, equal with God, igual com Deus, but made himself mas fez de si mesmo of no reputation, sem reputação and took upon him e tomou sobre si the form of a servant, a forma de um servo, made fazendo in the likeness of man, semelhantes aos homens, but was not man. mas não era. Was made, Foi feito, the Word became a flesh, palavra se tornou carne, but it was God in man. mas era Deus no homem. In the likeness of man, that means he was E na full, semelhança dos homens, isso significa, just like, go ahead, olha, that was Jesus. assim era Jesus, olha, assim era now- Jesus. Agora, God Deus has his church. tem a sua igreja. And he sent his son, Ele enviou o seu filho, and he told Adam, e ele disse para Adão, and the two shall become E bone os upon bone, dois flesh upon flesh. se tornarão um, carne de sua carne, ossos two dos seus shall ossos, become e one. os dois se tornarão uma só carne. And Jesus, E Jesus, the Word, a palavra was sent foi enviada on earth para a to terra find his bride, para encontrar a sua to noiva, find his church, para encontrar a sua igreja, to make you one para fazer de você with the same Word com a mesma that palavra came from heaven. que veio dos céus. Wow. Uau! If they're not preaching that, Se não estão pregando isso, it's not the gospel. não é o evangelho. The image. A imagem. So if you're a tree Então, se você é uma and árvore you look like Jesus, e você se parece com Jesus, then you're going to produce the same fruits então você vai produzir os mesmos frutos that Jesus produced. que Jesus produziu. What's so hard? O que é tão difícil? Unless A menos que you want to pretend você quer you're pretender Jesus, que você é many Jesus, Christ will come. porque muitos And cristos deceive se aparecerão e irão enganar a muitos. Oh, but your tree Mas então a sua árvore produces fornication, se produz fornicação, affirmation, afirmação, attention, atenção, vainglory, vanglória, covetousness, alianças,
and all those other sins that we know are sins. E But what todos esses about, pecados que a Bíblia refere. what about the ones E quanto àqueles that the church is actually saying, que a igreja está dizendo, this is what isto é, God wants you to be and look like? isso é que Deus quer que você seja ou se pareça. Some are so easy the devil can't say, Alguns é tão fácil que Satanás não pode dizer, God wants you to be a bank ah, robber. Deus quer que você seja um ladrão de banco. But the church says you can manipulate people because you think you know what they need and Mas they a either igreja- knew this or knew A that. igreja diz que você pode manipular as pessoas porque você sabe que eles precisam disso ou daquilo. So you can talk them into selling them something they don't need Então, você pode dizer que eles precisam comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que eles não precisam. because God wants you rich. Porque Deus quer que você seja rico. So you can work on the phone and do witchcraft and talk people into buying timeshares or Então, something that você pode they usar- can't afford. Usar o telefone para forçar as pessoas a comprar algo, coisas que elas não têm condições de fazer. Oh, but you got to make money to bring to the church. Ah, mas você tem que fazer dinheiro para trazê-los para a igreja. God don't need to look like the devil to do anything. Deus não precisa parecer-se com, See, when you com Satanás really para fazer as coisas. Preach the real word, people begin to change jobs. Quando você começa a pregar o They evangelho begin to change verdadeiro, friends. as pessoas começam a mudar de amizades, They begin mudar to de see empresas, things começam a ver as as coisas he does. como ele vê. And that's why the devil's not E attacking por isso que Satanás não está atacando religion. a religião, He's attacking the word. ele está atacando a palavra, Because he doesn't want you to look like the word. porque ele não quer que você se pareça com a palavra. Oh, but God wants you to have a lot of money Ei, mas Deus quer que você tenha muito dinheiro, so you can help a lot of people. então você pode ajudar um tanto de pessoas. No, God wants you to Não, look like him. Deus quer que você se pareça com ele. And when you look like E quando him, você se parece com ele, you'll help people. você vai ajudar as pessoas. So you can't switch out. Percebe? Você não pode You trocar can't isso. change Você não pode trocar the course o curso, because the end result is the same. porque o resultado final será o mesmo. You can't change Você não pode mudar what he looks like aquilo que ele se parece because you want to look like something else. se você quer parecer com algo diferente. And that's what the devil's scared. E isso é o medo que Satanás tem. I may say, well, that's just my job. E se eu perder? Sorry? Well, if your job E se eu perder o trabalho? Isso é o seu trabalho. costs you E se o seu trabalho faz de você to do witchcraft causar or feitiçaria manipulate ou people manipular as pessoas or talk people into buying something ou forçar as pessoas a comprar algo and you honestly know your product is bogus, e você sabe que o seu produto não é bom, then you're in sin. você está em pecado. Period. Ei, pera. If what you do Se o que você faz, is you're doing it o que você está fazendo to put other people down, para colocar as pessoas abaixo, or you're beginning in the rat race, ou você está vencendo or uma corrida, and your job, ou você está numa posição melhor no trabalho, and you have to walk over other people e você tem que sair de algumas pessoas, desviar de algumas pessoas, to become better or be promoted, ou para se tornar melhor ou para ser promovido, then you're in sin. então você está em pecado. See, the church doesn't want to teach you Percebe? A igreja não quer ensinar você things that are going to take away from their offering coisas que vão tirar deles a oferta, or for what really burns inside of you. ou aquilo que de fato queima dentro de você. But see, God Mas percebe? wants Deus you, quer que você, your passion, que a sua paixão not to be the lust of your flesh não seja a concupiscência da and sua the carne desires of your ou o eyes, desejo dos seus but olhos, to be Christ, mas seja Cristo, but to look like Christ, de parecer como but Cristo, to be de ser like Him. como Ele é. And see, that's what the devil's after. E isso é que Satanás está com receio, imagine está buscando. the flesh Percebe and então? all the demons A carne e todos os are demônios working together estão trabalhando juntos to get people to religion, para levar as pessoas para a to get religião, people para levar as pessoas to hear things para ouvir coisas that are sacrificed to other que gods, são consagradas a ídolos e a and at outros the same deuses, time making everyone else think, e ao mesmo tempo fazendo as pessoas they're achar wrong. que eles estão errados. no, you have to know the word. Ei, você tem que conhecer a palavra. Because when you know the word, Porque quando você conhece a you begin palavra, to understand você começa a entender things are not always what they look que like. as coisas não se parecem de fato
não são como elas se parecem de fato. and the word will manifest. E a palavra irá se And manifestar. everything that's done in secret will also be E manifested tudo by que the foi light. feito em secreto irá se manifestar The também. lust of As concupiscências people knowing who we are. as pessoas sabendo, a concupiscência das pessoas, desejarem as pessoas de ver você quem você é. People know what we have. Das pessoas veem o que você tem. People to know what we do. Essa concupiscência das pessoas veem o que você Or faz. even so, what we have done. Ou até mesmo daquilo que nós fizemos. What we have accomplished. Ou aquilo que nós conquistamos. See, that's what he said. This is what the world Isto é o que o Senhor está dizendo. This is O the mundo pride of age life. assim. Isto é o orgulho da vida. does. This is why you go into people that make a lot of money. É por isso que você chega nas pessoas que fazem muito dinheiro. And then you go in their office and all you see is plaques of their accomplishments. E você chega no seu escritório e tudo que você vê são os diplomas espalhados na parede daquilo Well, que ele conquistou. the only marks and plaques that Jesus had Mas a única marca que Jesus tinha e placa que ele tinha of his accomplishments do seu cumprimento, do seu alcance, da sua were conquista, the wounds on his back, era as marcas nas suas were the costas, holes in his eram os hands, buracos em suas mãos and his heart e o seu coração to the Father. ao Pai. He didn't have to Ele não tinha que prove himself. provar a si mesmo. He would let the Father do it. Ele permitia o próprio Pai fazer isso. promotion. Sorry. This is the promotion. Isto é a This promoção. is the glory. Esta é a glória. This is what the word will produce. Isso é que a palavra vai produzir. The marks of eternal life. As marcas da vida eterna. The other ones that are Outros even being preached in the church. que mesmo sendo pregadores na They're going igreja, to give you the mark of the devil. vão te dar marcas de Satanás. And they will be the marks of man E serão a marca então dos homens that are deceived. para enganar. Another gospel Outro evangelho that tells us que nos diz, if we're not popular, se nós não we somos must popular, be doing something wrong. nós estamos fazendo algo errado. If God's not blessing Se you, Deus não está te abençoando, you must be doing something você wrong. talvez está fazendo algo errado, ou If tem you're que estar not fazendo algo rich, errado. Se você não é rico, You must be doing something wrong. você está fazendo alguma coisa errada. No, God, Não. if you're his child, Se você é filho de Deus, he gives us and everything that we need. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. The problem is, O problema é, maybe you think you need something talvez você ache que precisa de algo and you don't. e você não precisa. And it's really something you want. E isso é de fato aquilo que você See, quer. religion Na religião or other doctrines ou outras are going doutrinas, to preach you to what you want. vai pregar aquilo que você quer, But the word mas a palavra does not. não fará isso. It preaches Pregadores the image of Christ. da imagem de Cristo. See, you can't mix. Então você the não word. pode misturar a palavra. Oh, the presence is so amazing. Oh, a presença é tão maravilhosa. Or how come God's blessing you like Ei, this? como Deus pode abençoar você desse jeito com a presença? Well, the devil's blessing them, Ei, Satanás abençoa and eles God's blessing e them, Deus abençoa eles and I'm like caught in the middle e eu estou ali no meio because you haven't fully said I want him all. porque você não disse eu quero ele por completo. So you're stuck in the middle, Então você está parado no meio and then you don't want to go that way, e aí você não quer ir naquele caminho, but you're scared to go all the way that way. mas está com medo de ir completamente no caminho até o fim desse outro. Today is the day Hoje é o dia where we can choose the narrow way. que nós podemos escolher o caminho estreito. The narrow way is the word. O caminho estreito é a And the palavra word became flesh. e a palavra se tornou And once we carne. begin to pick that way, Eu quero que você entenda esse we caminho began que nós começamos. to understand and to see, É onde nós começamos a entender e a ver, because they will turn truth into lies. porque eles irão transformar a verdade em mentira. Imagine your whole life Imagina a sua vida inteira living a lie vivendo mentira and thinking e achando you were in the truth. que você está na verdade. Imagine Imagina how horrible that would be on that day. quão horroroso isso seria naquele dia. Or living now Ou viver agora and really in the truth, uma imagem and the devil trying to tell you you're lying. e Satanás
tenta dizer que você não é essa The imagem. only thing that's going to show you that he's a liar is A the única word. coisa que vai mostrar ou revelar que isso é uma mentira é somente a palavra. I'd much rather deal with the devil today É melhor eu lidar com Satanás hoje than live with him for eternity. do que viver com ele por toda a eternidade. Than have him exist out of my life E today tê-lo distante da minha vida hoje and be deceived forever. e ou ser enganado para todo sempre. Because that's how it is. Porque é isso que acontece. All these Tudo isso are the work of the flesh. são obras da carne. God does not exalt the works of the flesh. It's God alone that he exalts. It's his word that he exalts. Deus não exalta a carne, ele exalta a sua palavra. And when man tries to exalt himself, it's always failures. E quando o homem tenta exaltar a si mesmo, sempre há queda. Esteeming others better than ourselves. Veja outros melhores do que a si mesmo. So the Bible says things like pray in secret. A Bíblia fala em coisas como orar em secreto. Religious people like to pray with everybody that everybody sees As them. pessoas religiosas querem orar para que todos possam That's vê-lo why we have orar. this sports person that every time he went on the football field, he leaned down. Por isso que nós temos essas pessoas do esporte que toda vez que faz algo, querem abaixar a cabeça. And everybody said, "Oh, I can't believe he's so religious." Para todo mundo achar que, olha, eu não acredito que ele é tão religioso. Yeah, he is. Sim, ele é. He's so awesome, and God's like, Oh, ele é tão amável, maravilhoso. I cannot reward that. Mas eu não posso recompensar isso, Deus diz. And then, you know, the ones in sports, E as pessoas nos esportes, you know, beating their chest. eles and, batem no peito. you know, me, I'm the greatest. Eu and all sou, of a sudden, eu after sou o giving cara. God glory, Aí de repente eles perceberam que não deu glória a Deus. it goes like this: Aí you give God glory, De vez de dar glória a Deus, and then God glorifies you. e Deus te glorifica. You don't take the glory. Você and não then try to recebe a say, glória e tenta it's dizer, because of God. é por causa de Deus. No, God. Não. No man can glory in Nenhum the flesh. homem pode glorificar-se, That's called religion. gloriar-se na carne. Isso é chamado de religião. See, Percebe? they don't know the word. Eles não conhecem a palavra. Because when you know the word, Porque quando você conhece a you palavra, start to look like você Christ. começa a parecer como Cristo. Jesus never prayed Cristo in public in that manner. Nunca orava na frente das pessoas por esse motivo. He said, when you pray, E ele disse, quando você orar, pray in secret. ore em secreto. That's why we know every religious person Por isso que, ao conhecer muitas pessoas religiosas, has to have some pictures with a prayer circle. tem que ter uma foto deles orando em círculo. Well, every Ué, religion goes to the corner and prays. e muitos religiosos vão para as esquinas orar. What did Morocco do? E se rirem ou gozarem, debocharem? They all got on their knees and Eles vão colocar nos seus joelhos. 60 million people saw them bow to Oh, Allah. 6 milhões, vamos ver como aconteceu em Marrocos. Well, our Bible 6 says milhões de pessoas viram eles prostrando e adorando a Baal. we don't do that. Nós não fazemos isso. Because what is drawing attention to yourself? Porque isso é chamar atenção para si mesmo. So why would someone do something like this? E quando as pessoas fazem algo assim, esses sinais, No, God doesn't want you to do symbols. Deus não quer que você faça símbolos. He wants you to pick up your cross. Ele quer que você pegue a sua cruz. He doesn't want you Ele não quer que você to be like things that we think are so religious. de se parecer com essas coisas tão religiosas. Because the traditions of man Porque as tradições dos homens make the gospel of uneffect. faz o evangelho sem God efeito, wants faz to do evangelho squeeze ineficiente. His son out of us. Mas Deus quer que o seu filho se manifeste That através de nós, He gets glorified. para que ele seja glorificado. Jesus made no reputation of himself. Cristo não tinha reputação de si mesmo. In any time, Em qualquer momento, he would always point to the Father. ele sempre apontava para o Pai. We have a lot of trumpet ministries Nós in the temos body of muitos Christ, ministérios que tocam trombetas na but they're igreja. not end-time trumpets and messengers. Mas não são mensageiros dos últimos dias que tocam essas trombetas. They blow their own trumpet. Eles trocam suas próprias trombetas. We did, I did, we're Eu doing. fiz, nós estamos fazendo, nós fizemos. Self-ambition, Ambição própria, self-motivation, motivação própria, self-seeking, buscas próprias, self-assurance, as seguranças próprias, self-help, ajudas and próprias e self-satisfaction. satisfação própria. Some can do nothing without being attached to them. Alguns não conseguem fazer nada se isso não estiver relacionado a eles
ligados a But eles. the word says when we do things, Mas a palavra fala que quando nós fizermos let us algo, do it for the audience que of one. possamos fazer isso pela audiência de um apenas. People don't understand God sees everything. As pessoas não entendem que Deus vê todas as And coisas. even when God wants man to see you doing something, E He até will show mesmo them. quando Deus quer que as pessoas o vejam fazendo algo, Ele mesmo fará isso. But when we want to be seen and Mas noticeable, quando nós queremos ser vistos e it notáveis, destroys the glory of isso God. destrói a glória de Deus. Some people are in such struggle in their hearts. Algumas pessoas estão com tanto conflitos em seus corações. They know they need to keep things personal. Eles sabem que precisam manter as coisas de forma They know pessoal. they need to be silent. Eles precisam estar em silêncio. They know they need to be anonymous. Eles sabem que precisam estar em anonimato. But something burns Mas in them alguma coisa queima that neles everybody has to know Para what que- and why, the whys, whats, wheres, and whens about them. para que todos possam saber algo sobre eles, algo de como, quando, de que forma aconteceu sobre They live eles. in a world of false humility. E isto é chamado de falsa humildade. Looking humble to the religious minded or to the world, Parece ser humilde para os religiosos, but their hearts mas are all puffed up os seus corações estão cheios de because orgulho, they have hidden agenda about them. porque eles têm segundas intenções em seus corações. When preachers and teachers do that, Quando pregadores e mestres fazem it's isso, even worse of a representation é of ainda Christ. pior do que representar Cristo. You remember Jesus said things like, Nós vemos Jesus dizendo coisas como: when you go quando você for to para a feast, um campo, find the lower place to eat. acha os lugares mais baixos para Because if you comer. go try to sit up on the high table, Mas pessoas tentam sentar nas and they might say, oh, mesas it's fine, altas. sit with me. Ah, e só dizer: tudo bem, você pode sentar aqui. And then all of a sudden someone E de repente alguém of more esteem, que tenha mais título, ou mais Comes fama, in. chega, and then they have to give honor to that person. aí você tem que pedir essa pessoa para And retirar-se. then they make you go down, you're going to be so embarrassed. Aí faz você sair daquele lugar e você fica Wow, embaraçado. it's like they even let Você you fica com sit here. vergonha. You're probably going to get offended. Aí talvez você provavelmente ficará ofendido. And then, Então, how much better it is. quanto melhor seria You take the lower seat, você buscar os últimos lugares. and then they E então eles call you up. chamarem você até a And frente. they, in front of everyone, say, sit here. E na frente dos outros And disserem: "Ei, let's vem even aqui, take it further. senta aqui." E ali levar essas And now coisas. somebody really big comes in. E aí outra pessoa mais conhecida ou And famosa they got to chega. ask you to move. E eles pedirem você para mover, They're going to look so stupid, not aí you. seria algo estúpido de se Let the fazer. world look stupid. Que o mundo venha parecer Let your estúpido. boss look stupid. Que o seu chefe venha Let se the parecer religious estúpido. system look Que o stupid. sistema religioso venha se parecer But you estúpido. look like Christ. Mas que você venha parecer como Cristo. You act like Christ. Que você venha agir como Not Cristo. even act, you be like Nem Christ. apenas agir, mas ser como Cristo é. Matthew 6, Em 1 Mateus to 7. 6, de 1 a 7. And I'm going to skip that. Eu vou ler algumas partes, vou But one passar. thing I say, do what you do, but do it in secret. E uma coisa que eu faço, faça o que That você precisa your- fazer, that your mas faça Father em secreto. That sees Permita it in secret. o seu Pai que shall vê reward you em openly. secreto possa se then recompensar preach em secreto. The real word of God. Pregue a palavra de Deus verdadeira, That your Father que o seu Pai can reward you by signs possa and se wonders, recompensar com sinais by e His prodígios presence, pela presença dele, by His glory, pela sua glória, by His power. pelo seu poder. Let this mind be in Que essa you. mente possa that was estar also em in você, Christ que Jesus. também estava em Cristo This Jesus. is the gospel. Este é o Evangelho. This is the cross. Esta é a It's cruz. not a piece of wood in the corner Não é of um your pedaço house. de pau ou de madeira na sua casa. It is the word of God. É a palavra de Deus. It is the word of God. Esta é a palavra de Deus. He became one Ele se tornou um with it com ela. and took upon E ele levou. no reputation. Ele não teve reputação. and became sin for us. E ele se tornou o pecado that por through nós. His word, Para que através da sua we might palavra be made nós pudéssemos ser the feitos righteousness of Christ. justiças de Deus. And because of His word, E por causa da sua I palavra, am made clean. eu serei limpo. Now let His word Agora deixe a sua show palavra how clean mostrar quão He limpo has made us. Ele nos In fez. Jesus' name. Em Cristo, em nome de Jesus. Sometimes we're so concerned Às vezes estamos tão preocupados
outside of the temple. do que acontece do lado de fora do templo. But Jesus is more concerned Mas Jesus está mais preocupado about what goes on inside of the daquilo que temple. acontece dentro do templo. Remember, they were like, they're eating with dirty hands. Lembra que eles estavam falando, estão comendo com And mãos he's like, it does sujas. not defile E a ele disse, man ei, what he eats with, o que contamina um homem or não é, what he's wearing when he eats não it, é aquilo que ele está vestindo, aquilo or how como ele está much money comendo, he has ou or quanto, doesn't have, ou quanto dinheiro ele tem ou não or tem, what type of car he drives ou or o tipo doesn't de carro que drive, ele dirige ou não dirige, or what religious guru thinks he's cool, ou qual roupa ou religião ele or tem, what mayor likes him and doesn't like him, ou se o prefeito gosta dele ou não, or what president ou se o presidente he follows or doesn't follow. que ele segue não segue ele. No, he said, what Não, defiles a man ele disse aquilo que contamina o homem is what comes out of him. é o que sai dele. And what God is E o que creating Deus está criando is His Word é a sua inside of palavra us. dentro de That nós. when we begin to get Para que squeezed, quando começarmos a ser when we espremidos, begin to get quando persecuted, começarmos a ser that perseguidos, His Word is so big and strong que a sua in His palavra image, possa ser tão forte that what comes e a sua out of imagem, us que quando o que is sair de what He's nós, been putting inside of us. aquilo que Ele pôs dentro de nós, Don't you begin to judge yourself in a false way. não comece a julgar a si mesmo de uma Just forma falsa, keep on eating His mas flesh, continue comendo a drinking sua his carne, blood. bebendo o seu sangue, not for fame, não por fama, not for fortune, não por not for vanglória, self-ambition, não por ambição própria, not for false encouragement, nem por encorajamento falso, man-pleasing, nem para agradar os homens, promotes false ou encouragement, promover por But intermédio the de word of encorajamento, mas a palavra de Deus nos transforma glory to glory, de glória em glória, from situation de to situação situation, para situação, from fire to de fire, fogo para from fogo, revelation to de revelação para from revelação, persecution to de perseguição persecution, para perseguição, from every meal, de cada to refeição know Him, para to conhecê-lo, know Him, para is to conhecê-lo, be with e Him, conhecê-lo é estar to com know Ele, something, de conhecer to algo, know His Word, conhecer a is to palavra, become one é de se tornar in the union. na união. And when they said they knew someone, E ao dizer que conhece alguém, that means they were married. significa que estão casados. Because it wasn't only about a ceremony, Porque não é apenas sobre um it was about the cerimonial, blood. mas foi sobre o It sangue, was about the virgin. foi sobre as virgens. And when you became one, there E was quando blood. você se torna And when um, you become tem o one with sangue. Christ, Quando você se torna you um com drink Cristo, His blood. você tem o You sangue. eat His Você word. bebe o And sangue. you live His Você life. come a sua palavra. Because life Você is in vive the a sua blood. palavra, porque a vida Not in the false está Christ. no sangue. Not in the religion. Não nos filhos, It's nos in the falsos blood. cristos, nem na religião, mas no And the sangue. Antichrist E o espírito do anticristo, wants to take you away ele from the quer blood. tirar você do But it's sangue. always been about Mas the blood. sempre foi It's sobre o always sangue. been about Sempre covenant. foi sobre always been aliança. about him, Sempre foi not sobre you. Ele, não He- você. We're here for Him. Nós estamos aqui por And Ele. He's here for us. E Ele está aqui por nossa causa. Hallelujah. Aleluia. From whence wars and rumors come. Que quando vierem rumores, You lust brigas, and have guerras, not. You kill and desire to have. e os desejos que você tem, You cannot obtain it de você ter algo e você não pode obtê-la. because you have not, because you ask not. Você não tem porque você não pediu. You ask and receive not. Você pede e não recebe. Now he's saying this. Agora ele está dizendo isso. You have not because you ask not. Você não tem porque você não pediu. Because you're asking out of me. You're asking it for your own ambitions. Ou You're asking você it for your own pede lust. e não recebe porque você pede da sua própria ambição, da sua própria luxúria e So he's concupiscência. saying, Então ele está dizendo, you are the ones that are also asking. vocês são aqueles que estão pedindo. You Você don't have it because you're not asking. não tem porque você não está pedindo. And now you that are asking, E você que está pedindo, the reason you don't have it o motivo de não is receber because you're asking in a wrong spirit. é porque você está pedindo com um espírito errôneo. You're asking in a wrong doctrine. Você está pedindo segundo uma doutrina You're errada. asking through a wrong word. Você está pedindo segundo uma palavra You're errada. asking from the Antichrist Você está spirit. pedindo por intermédio do Oh, espírito but do when you anticristo. ask Mas quando você in the pede Spirit of the living pelo God, Espírito do Deus you vivo, shall have
você whatsoever vai you ask, receber aquilo que você and he pedir. shall do. E você And receberá. you shall even say E você vai to dizer, this mountain, essa be montanha, now removed, saia and be daqui. cast in the E sea. você vai And dizer it shall be a done essa of my montanha, Father. mova para o His monte, word is mova. true. E ele vai fazer, And he wants to live porque a inside palavra of you. dele é verdade, ele quer viver let dentro de this você. word Então permita essa manifest palavra se in the manifestar land. na And terra. believe me, Creia. what you thought you wanted, Aquilo que você you have acha so much attention, que você quer you atenção, won't even want to go outside. você é aquele que nem quer sair. And what you think you want, Mas aquilo que você When you acha get que the real quer, thing, quando você receber you'll algo be real, hiding just like Christ. você pode se esconder assim como Cristo fez. Because those things are of the devil. Porque essas coisas são do diabo. And the devil, E o diabo, from the beginning, desde o início, wanted to be exalted, ele queria ser exaltado. wanted to be above God. Ele queria estar acima de But Deus. those that come under the weight of his glory Mas aqueles que submetem à sua glória shall be exalted serão in due season. exaltados no tempo certo. And you will have E vocês verão. 1 Peter 4, terão. 1 through 3, and Christ suffered for 1 us in Pedro the 4. flesh. Porque Cristo padeceu por nós na Arm carne. yourself likewise. Amai-vos with the também. same mind. Amai-vos também com o mesmo And pensamento. he had suffered in the flesh. Que aquele que sofreu He na had carne ceased from sin. já cessou do pecado, And no longer should live the para rest que of the time in não the mais flesh, viva o resto do seu tempo na carne, to the lust of men, para as concupiscências dos but homens, to the will mas of God. para a vontade de For in Deus. time past, Então, our life porque o tempo passado and we wrought the will of the Gentiles. de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos When gentios, we walked in lasciviousness and lust and excess quando of wine, andávamos em lascívia, concupiscências e excesso de vinho, revelings, banquetings, and orgias, banquetes e abominations, coisas abomináveis and idolatry, e idolatrias, anything qualquer that coisa brings you happiness que traz você alegria apart from Christ fora de Cristo, is idolatry. isto é idolatria. Anything you replace Qualquer coisa que você in está the place fazendo of Christ no lugar, is colocando idolatry. no lugar de Cristo é idolatria. anything Qualquer coisa that is first. que é primeiro. He made all things. Ele fez todas and as made coisas. the world. Ele fez o mundo. And he gave us things. E Ele nos deu as and coisas. have the pleasures of them. E Ele dá o prazer aos But homens. his main pleasure Mas o seu maior prazer is him. é Ele. And he wants that. E Ele quer isso. You Você, to continue para continuar. to him to be your first love. Que Ele venha continuar sendo o seu primeiro amor. Anything else Qualquer outra coisa that brings you more pleasure than que te him traz mais prazer do que Ele, means you have an idol. significa que você tem um ídolo. And many people, E muitas pessoas, that is ourselves. isso é nós In mesmos. 2 Peter 2, 10 to Segundo 18 Pedro talks about, 2, de 10 a 18, and ele diz, everybody can stand up, você pode se colocar de pé, but chiefly them walk in the flesh and the Mas- uncleanness, despise governments. mas principalmente aqueles que andam Dignities. segundo a carne em concupiscência de imundície They begin to just speak things, they have no accountability to their words. e desprezam as palavras, começam a falar de coisas They deceive por si many. mesmas, começam a enganar a They muitos. preach because if you believe something, Eles pregam que se você You'll crê preach it with all em your alguma heart. coisa, você está pregando das suas próprias palavras. but see, people that are deceived don't know they're deceived. Mas as pessoas que estão enganadas não actually sabem believe. que estão sendo enganadas, acreditam. See, the devil's deceived, Percebe que Satanás é aquele but que the devil engana. also believes. Mas Satanás também It says he crê. believes Christ Ele crê em and Jesus, trembles. mas ele But he's treme. also deceived. Mas ele engana. He thinks he can win. Ele acha que pode He vencer. thinks he's gonna change the plans of God. Ele acha que pode He's mudar os planos de deceived. Deus. He Ele thinks engana a si mesmo. He can do this and do that. Ele pode fazer isso ou aquilo. But in the beginning, Mas no começo was the word. era a palavra. And the word was God. E a palavra era And Deus. The word is God. E a palavra and é every Deus. Word that has E proceeded cada palavra out que of the mouth recebemos of God da boca de for Deus your life, para a sua for vida, your life, para a sua for vida, your life, para a sua shall vida, be manifest, vai se manifestar. shall come to life. Vai se If we manifestar. continue Se nós to be continuarmos intimate with the word of God, estarmos we íntimos shall walk, com a palavra de and Deus, suddenly, nós iremos viver, suddenly he iremos shall receber, come e Ele to virá his temple. para o seu templo, Suddenly, Ele he virá shall put you on fire. e Ele vai colocá-lo Suddenly, em fogo. just keep Ele virá, walking. continue Just keep andando, believing. continue Just crendo, keep praying. continue orando, Just keep fasting. continue Just keep jejuando, preaching. continue Don't worry about pregando. the devil. Não preocupe Don't com worry about Satanás, the Antichrist. não preocupe com o Don't worry anticristo, about your não family. preocupe com sua
família. worry about the Não world. preocupe com o The mundo. world has nothing O for mundo you. não tem nada para Just você. keep Apenas your mind aqui. on things above, Coloca and sua he mente shall nas finish coisas do alto. what he promised E você he shall verá do. as promessas And he se shall get cumprindo. glory E ele receberá in and a through glória you. através Let this de mind você. be in Deixa you essa mente estar that em is você. also in Deixa Christ essa Jesus. mente que Let está this em word Cristo. be inside you. Deixa essa palavra estar dentro de você. Don't worry Não what preocupe the world says. com o que o mundo diz. Just Apenas him. Ele. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. Let this word be in us. God. Permita que essa palavra esteja em nós. The world is not waiting for another man, O mundo não está aguardando por um outro homem, not another guru, nem por um outro not guru, another mega ministry, nem outro grande not ministério, another signs and e nem wonders, outros sinais e prodígios, demon cast out, expulsando demônios, someone being used by God. alguém ser usado por But Deus. the world is waiting Mas o mundo está to aguardando. see the real Christ, Percebe o Cristo to see the verdadeiro, real power, o verdadeiro to see the poder, real anointing, a unção verdadeira and to see the real church. e a igreja verdadeira. And the devil E Satanás is a liar. é um And the mentiroso. devil E Satanás will live eternity locked up in hell. He will vai be, viver eternamente And he will trancado go. no inferno. and he is under your feet. E ele saberá, If you've been born você again, saberá que ele estará debaixo dos seus pés se você é if nascido you've de been novo, saved, se você foi salvo and if you have the word, e se você tem a palavra. don't settle Não, for the counterfeit. não abre mão disso. Don't settle Não abre mão for the disso. lies. Por causa das Don't let mentiras. your flesh Não permita que a sua tell carne you venha dizer what is a lie is really a truth. o que é verdade, que a Because mentira é if you begin to verdade. eat the bread, Porque quando você comer o pão, if you begin to eat the flesh of the devil, se você começar a comer a carne de Satanás e do pão de Satanás, that means if you begin to eat your own flesh, ou seja, se você começar a own comer desires, dos seus próprios your desejos, own word, da sua própria carne, das suas próprias or palavras, anything of man, ou qualquer coisa do homem, God cannot promise you anything. Deus não pode te prometer nada. If we obey Him, Mas Ele promete que se And if nós we love o obedecemos e o amarmos, He shall never Ele nunca turn His back on us. dará as costas para nós. Father, right now, Pai, agora we just ask you, te pedimos, Pai, if you want to come and recommit your life to Him today, and if nós, you're watching, se você quiser vir and e you know entregar a God's sua been vida para speaking to Ele, you, Deus está falando com você, você que you está want to put eyes assistindo. solvent on your eyes because you can't even see Se anymore. você nem consegue You don't mais even know what the word enxergar, is. mas você sabe do You've que a been palavra in religion se so parece. long. Você ficou You- muitos anos na You religião think God is concerned about traditions, e acha que Deus está preocupado com tradições, but no, He wants you to feast on Him. mas Ele quer que você agora coma dele. Father, we want to be a gluttony for the Holy Spirit and the Pai, Word. nós queremos ser algo do Espírito Santo para o Father, mundo. give us an appetite Nos dê apetite, Pai, for your word like never before. para a sua palavra como Give us nunca a antes. hunger. Nos dê fome, Pai, To die to the things of this world. para morrer para as coisas deste And to mundo live for the things of e eternity. para viver para as coisas da eternidade And to know you. e para te Through conhecer the power of your resurrection. pelo poder da sua To know the ressurreição, one and true living God. se tornando único verdadeiro, That every other God is an idol. que qualquer outro Deus é um And ídolo that we are not God. e que nós não somos Deus. He is. Ele é. And Father, we thank you. Nós te agradecemos, Pai. I want to pray for anyone that wants prayer. Aquele que quiser oração, nós iremos orar. I want to motivate you Quero te motivar to know Him, para conhecê-lo, to die to yourself, para morrer para si to mesmo, pick up your cross, pegar a sua cruz and don't let any other e doctrine. não permitir que nenhuma Many are outra sprouting all doutrina around the world. e nenhuma outra coisa ao redor do Many mundo, antichrists. nem o anticristo, But no, there's only one word. mas saber que só tem uma And God palavra has not changed His e word Deus não mudou a sua palavra to please our para agradar humanity today. a humanidade hoje. He's actually trying to show you Ele está tentando te how mostrar much more we need it. quanto mais nós precisamos. And
Father, we just want to thank you today. Queremos te agradecer, Thank you for Pai. your presence. Agradecemos pela tua Come, presença. Holy Spirit. Vem, Espírito Thank Santo. you for your miracles. Obrigado pelos seus Your milagres, power, your signs and pelo wonders. poder, seus Opening sinais deaf ears, e opening prodígios, blind eyes, abrindo olhos, opening, abrindo ouvidos, healing broken hearts, curando corações quebrados, making a way abrindo where there caminhos seems to be no way quando parece não ter caminho, because of the truth. porque a verdade And they might not like you nem possam talvez because you're gostar not de about ti, man. porque o Senhor não é de agradar o But if homem. you love your brother, Mas se você ama o homem, then the love of the se Father is você in you. ama o seu irmão, o amor do Pai está em Oh, ti. help us to love one another Ajuda-nos a amar uns aos outros, as you loved us como o Senhor nos and amou. gave yourself. E o Senhor entregou a si Let us mesmo. give ourselves to the Word Que possamos today. entregar a nós mesmos para Make a commitment, que possamos fast and pray, comprometermos and give yourself to the Word. e entregar a si mesmo para a palavra, Because life porque a vida is in the Word. está na palavra. Oh, Father, Oh, Pai, come. Emmanuel, His presence with us. God with us, the Word Emanuel, with a us. sua presença está conosco. Let it manifest. Manifeste. We want to see rightly, God. Queremos vê-lo Put eyes corretamente. solvent on your eyes if you're watching right now. Você que está assistindo agora, Right now, put eyes solvent on your eyes that you might see. que põe as mãos para que o Senhor possa abrir os seus olhos para que você possa ver. Let Him give you ears that you might hear. Que o Senhor possa te dar ouvidos para ouvir. It is written, Está escrito. Father, we don't want nothing to be against us. Não quero que nada seja. Everything for us. We don't want to boast on what we know these spirits. Não and we queremos know those vangloriar, que nós sabemos desse espírito, que nós sabemos spirits. Get sobre all the aquilo, buts. mas que tudo o que venha a ser, Church of Philadelphia, remnant bride, que venha a ser power para of your ti, resurrection. o poder da ressurreição dos remanescentes. Fill them, God. Fire. Glory. Glória. And the Word became flesh E a palavra se tornou carne and dwelt among us. e habitou entre nós. Now the Word is in our flesh. Agora a palavra está em nossa carne And let it dwell among us. e permita-se manifestar em Out nós, of us, in us. através de nós, em nós. Oh, we love your Word. Amamos a sua palavra. See, the Antichrist spirit will O tell you, o Espírito de Anticristo vai te dizer: oh, you can't do this. você não pode fazer This isso. is too much. Isso é demais. Or the Antichrist spirit will say, Mas o Espírito de Anticristo vai dizer: who can do this? quem pode fazer isso? Oh, but God, all things are Ei, mas possible. com Deus todas as The coisas são Antichrist possíveis. spirit will say, O Espírito de Anticristo oh, vai that dizer: was just for Christ. isso foi só para Cristo. False grace will tell you, Ei, falsa graça I sobre don't have você. to change. Eu não tenho que mudar. I don't have to have fruits. Eu não tenho que ter frutos. Oh, but Jesus was the Word, and He said all contrary. Ei, Jesus era a palavra e ele disse coisas contrárias a essas. It's not how much you have, Não se trata de quanto você tem, it's who you have. mas quem você tem. Just make sure you have Him. Certifica-se que você tem Ele. Because if you have something else Que se você tem algo mais that looks like Him, que parece com Ele, but it's not Him, mas não é Ele, many antichrists shall come, many other Christs shall come. então outros anticristos virão, o Espírito anticristo virá e outros anticristos virão. See, our Percebe? God looks like the Word. O nosso Deus se parece com a palavra The devil looks like the world. e Satanás parece com o mundo. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Father, Obrigado, Pai. that I can do and be, that I can enjoy things, but I want to know you. Quero te conhecer. I want to be where all the true riches and blessing come from you. Todas as riquezas verdadeiras vêm de Ti. Thank you. Obrigado, Thank Senhor. you. Obrigado, Pai.